Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Denise de História e nessa aula vamos conhecer a história dos marcadores de tempo, qual a importância desses objetos, como relógio, calendários e muitos outros que vamos conhecer na aula de hoje, que surgiram e quais suas utilidades para o nosso dia a dia. Bom, mas antes de começarmos, vou passar algumas informações para os professores que estiverem nos acompanhando. Professores, essa é uma aula de história para os alunos do 1º ao 3º ano dos anos iniciais. A habilidade trabalhada, identificar e utilizar diferentes marcadores de tempo presentes na comunidade, como relógio, calendário. O objetivo que queremos alcançar com essa aula é compreender as passagens dos tempos com diferentes instrumentos de medição. Hora de refletir um pouco. Estudantes, vocês pararam para pensar que o tempo é algo que não se pode ver nem pegar, mas faz parte do nosso cotidiano? Ou seja, o tempo está em todos os lugares e em todos os momentos da nossa vida. O tempo está presente. O tempo a gente não consegue pegar nem ver, mas ele é que organiza nosso cotidiano e a nossa vida. Estudantes, agora peço para que você registre a sua presença. Que tal pedir a ajuda do seu responsável e confirmar sua participação? Aponte a câmera do celular para o QR Code que fica ao lado da tela. O tempo está na nossa vida diária, ou seja, é pela observação do tempo cronológico que sabemos a hora de acordar, hora de ir à escola, hora de almoçar, hora de ir trabalhar, não é mesmo? O tempo cronológico é o tempo que o relógio e o calendário nos mostra. Você conhece essas formas de marcar o tempo? Você poderia me dizer que dia é hoje? Em que mês a gente está? Qual ano? Ou seja, o tempo cronológico serve para medir a duração do que fazemos e para organizar as nossas ações. Serve para nos mostrar em que ano estamos, em que período do dia estamos. Então, o tempo está na nossa vida e organiza nossas ações diárias. Não é mesmo, estudantes? Vamos ver agora algumas formas de medir o tempo. Isso porque existem muitas formas de medir o tempo. Algumas nos mostram a hora e outras os dias da semana, os meses e anos, enfim. Existem diferenças. Então vamos lá? O tempo pode ser medido através dos relógios, que medem a hora, os minutos, os segundos. E também existem os calendários, que nos mostram os dias dos anos, meses, datas comemorativas e as estações do ano. Então, estudantes, o tempo pode ser medido de diversas maneiras, como eu acabei de falar. Temos o relógio de parede, relógio de pulso, o cronômetro. E hoje em dia está tão moderno que temos o aparelho de celular, que tem tudo isso dentro dele. Nós conseguimos ver não somente a hora, mas também os dias da semana, os meses também. E vocês sabiam que o tempo já foi medido através do sol e da posição da sombra? Olha aqui a imagem ao lado, o relógio de sol. Hoje em dia a gente não usa mais. E vocês já viram, ouviram falar do relógio de sol? E com o passar dos anos, a forma de medir o tempo foi se modificando. Por isso que hoje em dia a gente consegue ver a hora, os dias da semana, meses e anos, de diversas maneiras. E o calendário, vocês conhecem? Através do calendário que podemos ver os dias da semana, a data e os meses do ano. Vamos ver como funciona o calendário? Em uma semana temos 7 dias, não é verdade? Sendo que o primeiro dia da semana é domingo. O segundo dia é segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º. Sábado é o 7º dia da semana. Agora vamos conhecer os meses, que são 12 meses em um ano.
Cada mês tem 30 ou 31 dias. Só o mês de fevereiro que tem 28 ou 29 dias. Aqui temos o calendário do ano. Vocês estão vendo? Os 12 meses estão aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vocês viram, estudantes, que o tempo pode ser medido de diversas maneiras? O que importa é como você se organiza, certo? Estudantes, agora vamos conhecer um pouco sobre outro marcador de que já falamos hoje, sobre os tipos de relógio. Os relógios podem ser diferentes. Agora, vamos falar sobre dois tipos, os digitais e os de ponteiro. E com eles marcamos as horas, os minutos e os segundos. Como sabemos que é um segundo? Piscar de olho é um segundo. Estalar de um dedo também. Pisque aí os olhos na sua casa, estale os dedos. Todo mundo fazendo aí em casa. Vocês sabiam que 60 segundos é 1 minuto? E que 60 minutos é 1 hora? Geralmente um bolo que alguém faz fica pronto entre 30 e 40 minutos. Pergunte para quem faz aí na sua casa. Aqui nessa imagem temos dois relógios. O relógio preto, que é o digital. Podemos ver o 12 de um lado, 0 de um outro. Ele marca 14 horas e 5 minutos. E ao lado dele vemos o relógio de ponteiros. Agora é a hora da atividade. Observe essa imagem. Quantas horas está marcando? Vou dar 30 segundos para vocês responderem. E aí, conseguiram acertar? Aqui vemos o 12 de um lado e o 0 de um outro. Então, são 12 horas e 1 minuto. Também podemos chamar de meio-dia o horário do almoço. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, utilizado pelos atletas em corridas. Ele é útil para marcar o tempo com precisão. Se uma pessoa está em uma corrida, a gente precisa contar quanto tempo ela demorou para alcançar a linha de chegada. Você já marcou o tempo assim? Quanto tempo você leva em uma corrida? Passe a brincar assim. Estudantes, agora peço para que você registre sua presença novamente. Aponte a câmera do celular para o QR Code que fica ao lado da tela. E durante a história do mundo, existiram vários instrumentos utilizados para medir o tempo. Vamos ver alguns? Temos a ampulheta, criada há muito tempo. Ela é conhecida como relógio de areia. Na medida que a areia vai caindo, o tempo é marcado. Temos também o relógio de sol, criado há muito tempo. Esse é um instrumento de mais fácil compreensão, porque ele usa a luz do sol que reflete uma placa e produz uma sombra fixada no mostrador, como eu já havia falado antes para vocês. Tem um relógio de pêndulo, criado há muito tempo também. Esse instrumento utiliza os pêndulos para marcar o tempo. O balanço dos pêndulos gera energia para mover os ponteiros do relógio. Pêndulos são esses ponteiros aqui embaixo. E os mais atuais são os relógios de ponteiro ou digital. E os celulares, que são os mais usados nos dias de hoje. Agora é a hora da nossa história. Vamos compreender o antes, o durante e o depois? Vou contar uma história muito divertida, escrita por Eric Carle. E para contar essa história, eu preciso de todo mundo, preste bem atenção. A lagarta comilona.
Em um dia de domingo amanheceu lá no jardim, em cima de uma folha bem verde, havia um ovo bem redondinho. E sabe o que aconteceu desse ovo? Vocês aí em casa têm alguma ideia do que pode nascer desse ovo? Em cima de uma folha verdinha? Pois muito bem, deste ovo tão fofo, nasceu uma linda lagarta. Pois então, pessoal, nasceu uma lagarta muito pequena e faminta. Era segunda-feira, o segundo dia da semana. Na segunda-feira, a lagarta saiu à procura de comida. Ela nasceu no domingo e na segunda já foi procurar comida. E ela encontrou uma maçã, isso mesmo, uma maçã bem vermelha, e devorou a maçã inteira. E mesmo assim ficou com fome. Quando chegou na terça-feira, a lagarta continuou a procurar comida e encontrou 2 peras. E então ela devorou as peras, comeu, comeu e comeu. Mas mesmo assim a lagarta sentia fome e continuou a procurar comida. E na quarta-feira, isso mesmo, na quarta-feira, a lagarta encontrou 3 ameixas. Então, comeu as 3 ameixas. Comeu a primeira, comeu a segunda e comeu a terceira. E mesmo assim a lagartinha sentia fome. Essa lagarta estava mesmo muito faminta. Quando chegou na quinta-feira, encontrou 4 morangos. Aí ela ficou muito feliz. Comeu o primeiro, comeu o segundo e terceiro e por último o 4º morango. Comeu 4 deliciosos morangos. Mas mesmo assim a lagarta ainda estava com fome. Continuou a procurar comida e quando chegou na sexta-feira, a lagartinha encontrou laranjas. Isso mesmo, ela avistou 5 apetitosas laranjas e se deliciou comendo uma por uma. Ela comeu a primeira, a terceira, a quarta, a quinta laranja e comeu a 5ª laranja. Mas mesmo assim a lagartinha ainda estava com fome. Mas quando chegou no sábado, a lagarta encontrou bastante comida gostosa. Então ela comeu um pedaço de queijo, pedaço de bolo de chocolate, comeu um sorvete, comeu um bolinho de chuva, comeu uma salsicha, um salame e depois a lagarta comeu um pepino inteiro, uma fatia de melancia, comeu um pirulito, depois comeu um bolo de morango. Que felicidade nesse dia que foi o sábado, ela comeu bastante. A lagartinha acabou sentindo uma tremenda dor de barriga. E depois de tanta comilança, a lagarta já não era tão pequena mais. Ela era uma lagarta bem grande e também bem forte. Ela estava muito bem alimentada. E logo chegou o domingo de novo. E no domingo, a lagarta só aguentou comer uma folha bem verde e se sentiu bem saciada. Sentiu que já não precisava mais de comida, não sentiu mais fome. Então a lagarta se encolheu e fez um casulo. Isso mesmo, ela se recolheu no seu casulo, que é uma espécie de casa. Então ela ficou lá por mais ou menos 2 semanas e depois desse tempo, sabe o que aconteceu, estudantes? Alguém sabe o que aconteceu com a lagarta dentro do casulo? Isso mesmo, a lagartinha começou a fazer um buraco no casulo, a se esticar de um lado, se esticar do outro, se espreguiçar. Fez bastante força para sair do casulo. E quando a lagarta saiu, era não mais uma lagartinha. Ela tinha virado uma linda borboleta. Ela tinha asas e podia voar por todos os lados. Agora vamos ao fim da história. Vocês gostaram? Em cada dia da semana, ela faz alguma coisa, até que cresceu e se transformou em uma linda borboleta.
O que nós aprendemos é que a lagartinha realizou suas ações nos dias da semana. Ela nasceu no domingo, na segunda já saiu em busca de seu alimento. E você aí em casa, lembra qual foi a primeira fruta que ela comeu? Isso mesmo, uma maçã imensa. A semana toda se alimentando. Na terça, 2 peras. Na quarta, 3 ameixas. Na quinta, 4 morangos. Na sexta, 5 laranjas. E no sábado, queijo, um pedaço de bolo, chocolate, sorvete. Né? E no domingo comeu apenas uma folha. E ela se sentiu bem saciada. Pois é, estudantes, o que vocês fazem durante a semana? Eu acredito que vocês vão à escola, chegam em casa, almoçam ou jantam, descansam para depois fazer seus deveres de casa e ajudar seus pais ou responsáveis. E nos finais de semana as pessoas costumam descansar e passear. Estudantes, nossa aula está chegando ao fim e eu gostaria de relembrar junto com vocês o que foi falado hoje. Falamos sobre o tempo, que é algo que não vimos e nem podemos pegar, mas é através do tempo que marcamos e que podemos nos organizar diariamente. Falamos dos marcadores de tempo, como relógio, cronômetro, calendários, ampulhetas, os celulares que são os mais modernos. Refletimos sobre atividades diárias, construída com organização do tempo. Conhecemos a lagartinha comilona, sobre o tempo dela no momento que nasce até virar uma linda borboleta. Olhem para as imagens ao lado e vejam alguns instrumentos para medir o tempo e respondam. Qual deles você usa para medir o tempo e organizar suas atividades diárias? Como se levantar pela manhã, ir à escola, sair da escola e também almoçar. Qual você usaria? Você usa relógio? O calendário você usa? Ou seja, de que forma vocês verificam o tempo para organizar suas atividades diárias? Pensem sobre isso e responda pelo nosso WhatsApp. O número é 27996610143. Então, estudantes, até a próxima aula. Compartilhe com seus colegas seus aprendizados. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!